Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de maio. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é um livro de romance histórico, é de uma autora que eu particularmente gosto bastante, já li outros livros dela. Essa autora, na verdade, ela não só escreve livros de romance históricos, ela também escreve muito chick-lit. Só que, quando ela escreve livros de romance histórico, geralmente ela veio com um outro nome, que é Patricia Cabot. Só que dessa vez ela veio com o nome dela verdadeiro mesmo, que é Meg Cabot, né? E o livro da vez é Victoria e o Patife, com essa capa aqui bem diferente, né? Para um livro de romance histórico, né? Para quem tá acostumado a ler livro de romance histórico, ele é bem diferente, né? Ele é bem moderno, eu gostei dessa capa. Deixa eu colocar meu Kindle aqui pra carregar, gente, porque a pessoa lê demais e tá acabando a bateria. Mas vamos lá. Esse livro aqui, como eu já disse, a Meg, né, ela veio com o nome dela verdadeiro, né, ela não usou o codinome dela, que é a Patricia Cabot. E ela escreveu um livro assim um pouquinho mais suave. Porque geralmente a Meg, né, ela pega menos pesado com os livros dela quando ela escreve, né, através do nome Meg Cabot. Mas vamos ao que interessa. Esse livro aqui, ele conta a história da Victoria, que é uma garota que nasceu na Inglaterra, só que muito cedo ela foi visitar os tios na Índia, juntamente com os seus pais. Só que por conta, né, de um surto, de uma doença, de um vírus, né, que teve na época, eu não me lembro qual, os pais dela morreram e ficou na Índia, né, morando com os tios. No fim, ela acabou sendo criada pelos tios mesmo na Índia. Então, ela quase não se lembra muito, né, da Inglaterra, de onde ela nasceu, dos seus familiares, né? A vida dela passou a ser a Índia e a cultura, né, indiana. Só que com o tempo, gente, ela acaba, né, ficando mais velha e chegou a época dela se casar. E os tios da Victoria, preocupados com ela, porque ela tem que se casar, ela está na idade de se casar, eles mandam ela para a Inglaterra, porque eles acham, né, melhor para ela arrumar um noivo na Inglaterra e não na Índia. Então, né, ela embarca em um navio de viagem, né, da Índia para a Inglaterra. E durante esse percurso, ela acabou conhecendo o Hugo, que é o conde de Mayfair, se eu não me engano. E quando ela conheceu esse conde e começou a conviver com ele, ela acabou se apaixonando por ele. E nesse navio mesmo, o conde pediu ela em casamento e eles ficaram noivos. Só que o conde, né, ele teria, né, que parar em Lisboa para resolver alguns problemas familiares e ela continuou viagem até a Inglaterra. E durante, né, esse tempo que ela estava nesse navio, ela não conheceu só o Hugo, né, que passou a ser seu noivo. Ela também conheceu o capitão do navio, que é o Jacob, que ela odiou com todas as forças dela. Porque ele, apesar de ser um homem requintado, ser um homem da sociedade, ele era muito intrometido. Ele ficava se intrometendo na vida dela, ficava se intrometendo no noivado dela, ficava, no caso, colocando defeito, né, no noivo dela, e ela ficou muito irritada com ele, né. E quando ela chega na Inglaterra, gente, ela tem, assim, praticamente um choque cultural, porque ela foi criada na Índia, com os costumes da Índia, e são assim, totalmente diferentes, né, do costume da Inglaterra. Apesar dela ter sido, né, bem criada, bem educada, ser uma moça requintada, ela sente muita diferença, assim, em relação à sociedade, em relação às pessoas, então ela tem aquele choque. E ela também tem aquele choque, né, porque quando ela foi pra Inglaterra, ela foi morar com uma das tias dela. É uma mulher, né, de uma família muito grande, com 9 filhos. É uma família, assim, muito barulhenta e ela não está acostumada com isso. Mas ela acaba, né, se adaptando porque ela sabe que será por pouco tempo, porque quando o noivo dela, né, voltar de Lisboa, eles vão se casar. Só que, gente, o Jacob, ele mora, na verdade, perto, né, da família, né, da Victoria, e ele é conhecido da família da Victoria, ele frequenta a casa, inclusive, da tia dela, e ele começa, né, a conviver com a Victoria. E durante essa convivência, gente, ela percebe que o Jacob, cada vez mais, ele quer separar a Victoria do noivo. Parece que ele sabe um grande segredo, né, do Hugo, mas ele não quer contar. E a Victoria fica intrigada, ela precisa saber que segredo é esse, ela sabe que ele está escondendo alguma coisa e ela quer investigar, ela quer descobrir. E nessa convivência, gente, ela acaba se apaixonando pelo
Jacob, mesmo sem querer, porque ele não é o tipo de pessoa que ela se apaixonaria, ele não faz o perfil de homem da vida dela, né? O Hugo sim, é o homem perfeito pra ela casar, mas o Jacob não, gente, ele é totalmente diferente dela, pensa diferente dos costumes dela, do que ela gosta, e não é um homem que ela escolheria pra se casar, mas ela acaba se apaixonando por ele. E ela fica nesse conflito, ela não sabe se ela casa com o Hugo, ela precisa descobrir o segredo do Hugo, mas a única pessoa que sabe desse grande segredo, na verdade, é o Jacob. Gente, é uma bagunça, mas é um livro, assim, bem divertido. Não é, gente, assim, da Meg, o livro que eu mais gostei, pra falar a verdade. Sinceramente, gente, eu fiquei um pouquinho decepcionada com a história, sim, tá? Não é uma história horrível, claro que não. Afinal, foi a Meg que escreveu. A Meg escreve muito bem, mas eu não sei explicar. Faltou alguma coisa. Foi um livro, assim, muito suave, um livro, assim, muito clichê. É um livro assim que você deduz logo qual que é o grande mistério da história. O livro deixou a desejar, pra falar a verdade, né? Porque, como eu já disse, eu esperava um pouquinho mais da Meg, né? Mas não é um livro ruim, mas infelizmente ele acabou ficando em último lugar no mês de maio, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, eu não vou conseguir mostrar a capinha, mas eu vou colocar a capinha aqui porque meu Kindle resolveu reiniciar justo agora, olha só. E eu sei que vai demorar um monte pra ele terminar, né? Então, o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele se chama Correndo Pra Você, da autora Rachel Gibson. Vocês sabem que eu adoro a Rachel. Toda vez que tem um lançamento dela, eu corro pra comprar, porque eu gosto demais das histórias dela. São histórias, assim, que... geralmente eu fico apaixonada pelas histórias dela, né? Se eu não me engano, alguns meses atrás, um dos livros dela que eu li acabou ficando em primeiro lugar, né? Primeiro ou segundo lugar, alguma coisa assim. Mas eu adoro a Rachel. E esse livro não foi diferente, é um livro muito gostoso de ler. Mas vamos ao que interessa. Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Stella. Quem é a Stella? Pra quem acompanha, né, a Rachel, já leu outros livros dela, vai se lembrar da Sage, que é irmã da Stella. No livro da Sage, gente, que a gente leu, que se chama Salve-me, nesse livro nós não ficamos sabendo que a Sage tinha uma irmã. Pois é, ela tem uma irmã, uma meia-irmã, na verdade, né? A Stella é filha do pai da Sage com uma ex-empregada dele, uma ex-babá. Então ela nunca ficou sabendo disso, ela ficou sabendo só agora, depois que ela, né, já se casou. Ela se casou com o Vince, pra quem não lembra, né, que é o mocinho dessa história, né, do livro Salva-me. E depois eles acabaram descobrindo sobre a Stella, então ela pediu para que o Vince descobrisse onde estava a sua irmã, porque ela queria muito conhecer a sua irmã. Então o Vince, gente, ele manda um amigo dele, que é um ICU da Marinha, que é o Bill, pra descobrir o paradelo da Stella e pra trazer a Stella até o Texas, né, que é onde a Sage vive. Que é onde também, né, a série, né, de um dos livros, que é o Salve-me, se passa. Então ele manda esse rapaz, que é muito linha dura, é uma pessoa, assim, muito fechada, mas ele é uma pessoa, assim, muito profissional também. E quando ele encontra a Stella e acaba falando por que ele tá ali, ele tem que levar a Stella pro Texas, ela fica assim um pouquinho receosa, né? Uma porque ela vai viajar com uma pessoa que ela não conhece, que ela nunca viu na vida, um rapaz assim super misterioso, um rapaz assim com cara de mal, né, pra falar a verdade, que nem parece que é um mocinho, né? Parece que ele é o vilão da história, né? E ela tem que viajar com ele. E também, gente, o receio que ela tem é se encontrar com a Stella, porque até então, se encontrar com a Stella não, com a Sage, né, a irmã dela, porque até então, gente, a Stella, ela não sabia que a Sage não sabia da existência dela. Pra ela sempre foi desprezada, né, tanto pelo pai, que não conviveu muito com ela, o pai só ia visitá-la de vez em quando, então ela não teve aquela convivência com o pai dela. Todo o amor de pai que ele poderia ter, ele deu pra Sage, não deu pra Stella. E ela pensou que a Sage sabia da existência dela e não queria contato com ela. Então ela tá com receio desse encontro, ela tá com medo da Sage não gostar dela. Então ela não quer ir com o Bill, né, pra conhecer a irmã. Ela fica com muito medo. Só que acaba acontecendo algumas coisas, gente, quando o Bill vai tentar, né, convencê-la a ir pro Texas, que ela é obrigada a abandonar a cidade. Ela é obrigada a ir com ele porque ela acaba sofrendo risco de vida por conta dessa confusão que acabou, né, ocorrendo, né, com a chegada do Bill, e ela foi
viajar para o Texas com o Bill. E durante, né, esse tempo que eles estão viajando, ela conhece um pouquinho mais sobre a vida do Bill, ela conhece um pouquinho mais sobre o passado dele. Apesar dele ser muito fechado, né, não se abrir tanto, ela acaba conhecendo alguns familiares dele também, e ela acaba gostando do outro lado dele, né. Ela percebe, na verdade, que o Bill, ele é uma pessoa fechada, porque ele esconde algo, porque ele não quer se entregar, ele é uma pessoa assim que não quer abrir muito, né, a vida dele para as pessoas invadirem esse mundo dele, que é um mundinho fechado. Mas ele, gente, também fica super encantado pela Stella, pelo jeito dela ser. É uma menina assim muito batalhadora e ele vê todas as qualidades, né, dessa garota e ele fica encantado por ela. E é engraçado, gente, que o Bill, ele tem traumas do passado, né, da infância dele, do pai dele, que o pai dele traía a mãe dele, e a família dele sempre sofreu com isso, o pai dele tinha problema com bebida, então ele nunca quis ser que nem o pai, né, tanto é que ele resolveu se resguardar, né, e ele resolveu fazer um jejum, né, e só vai ter uma relação com uma mulher quando ele perceber, quando ele encontrar um amor verdadeiro, uma mulher que ele verdadeiramente goste, porque ele não quer realmente ser como o pai dele. Um minuto, meu celular sempre tem que tocar, né? Voltei, agora deixa eu me lembrar onde que eu parei, né? Mas vamos lá. Gente, aí, tanto a Stella como o Bill, eles se apaixonam. Só que é aquele conflito, gente, nenhum dos dois querem dar o braço a torcer, nenhum dos dois querem se entregar de verdade, e é meio tumultuado o meio de campo, assim, é um tipo de romance, gente, que demora, sabe, pra coisa engatar realmente, mas quando engata também é aquela explosão, é aquela coisa que todo mundo que adora um livro de comédia romântica, né, gosta, e eu gostei demais desse livro. A Rachel, ela arrasa nos livros dela, né? Ele acabou ficando em penúltimo lugar, infelizmente, porque tem outros livros, né, que eu li em maio, que são bem melhores, né? Mas não tiro mérito algum desse livro, esse livro é muito legal, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, eu vou colocar a capa aqui, né? Porque meu Kindle ainda está iniciando, né? Reiniciando, né, na verdade. Esse livro aqui, ele se chama Quando a Bela Domou a Fera, que é um livro de romance histórico, mas é um livro, gente, uma releitura também do livro A Bela e a Fera. Esse livro aqui, ele conta a história da Lynette. Quem é a Lynette? A Lynette é uma menina da sociedade, toda requintada, ela foi super bem educada, né? Só que ela acabou se envolvendo, né, com um príncipe da Inglaterra, mas as pessoas acabaram descobrindo e acabou virando escândalo na vida dela. As pessoas acabaram criando uma tempestade no copo d'água. O pai dela e a tia dela achavam que ela estava arruinada, que agora ela tem que se casar, e eles acabam julgando ela mal por conta da mãe dela, né, que teve um histórico no passado também que não foi nada legal. A mãe dela tinha vários amantes, tanto é que no dia que a mãe dela morreu foi porque ela estava indo encontrar com um amante. Então, assim, o pai dela acha que ela é que nem a mãe. Então, assim, aconteceu uma coisa boba e eles acharam que a menina estava arruinada e ela precisa se casar. E o pai, né, da Lisette, junto com a tia dela, eles resolvem que ela tem que se casar e acabam arrumando um noivo pra ela. E ela, gente, vai ter que se casar com um conde que vive lá no país de Gales, que é um homem, assim, gente, de temperamento muito forte. É um homem, assim, de humor ácido, é uma pessoa, assim, que não quer noiva, mas o acordo que eles acabam fazendo, que eu não posso contar o que é um acordo muito bom pra ele, e ele acaba aceitando se casar com a Lynette, né, pra ele será um casamento de conveniência, e ela vai pro país de Gales pra conhecer o noivo, né, e pra se casar. Quando eles se conhecem, gente, ela tem, assim, um choque muito grande, porque, assim, ele é uma pessoa, assim, muito alto, muito bonita, uma pessoa de presença, só que ele é uma pessoa, assim, muito mal-humorada, é uma pessoa, assim, que não tem paciência pra falar com as pessoas, é um médico, né, ele dá aula pra alguns outros médicos que convivem ali com ele na mansão dele, então ele é aquele tipo de... Ele é, né, aquele tipo de professor, assim, muito exigente, que pega no pé de todo mundo, o ponto de vista dele é sempre o ponto de vista correto, então ele é uma pessoa, assim, muito dura. Você percebe que ele tem uma amargura muito grande com a vida, fora o defeito físico dele, né, ele tem um problema na perna, ele manca, ele tem muitas dores na perna, por conta
de um acontecimento que ele teve lá na infância, né? Que quem vai ler o livro vai descobrir o que é. E isso acarretou para ele, gente, não só um defeito físico, né? Isso mexeu muito com a cabeça dele também. Ele passou a ser uma pessoa muito amarga. E a Lynette, gente, é outro tipo de pessoa. Ela é uma menina assim, muito alegre, é uma menina que acredita no amor, é uma menina, apesar de ser, né, uma menina com essas características, ela também é uma mulher muito forte. E eles acabam, gente, quando se conhecem, tendo um choque muito grande. Porque ela não é o que ele esperava e ele não é o que ela esperava. Ela é muito linda e ele não esperava, né, que a noiva dele fosse tão bonita assim, uma noiva tão atraente assim. E ela não esperava, né, que ele fosse tão bonito também, mas ela também não esperava que ele fosse tão duro. E ela coloca na cabeça dela que ela vai conseguir conquistá-lo. Em 2 semanas ele estará apaixonado por ela e ela vai, né, com essa meta na vida dela tentar conquistá-lo, né. O Conde. Só que, gente, não é fácil, é muito difícil, porque assim, o coração dele realmente é um coração assim que tá blindado, que tá fechado. Ele tem muitos traumas de infância, de coisas que aconteceram na vida dele. Ele não quer criar uma família, ele não quer ter filhos, ele não quer que aconteça com os filhos dele o que aconteceu com ele. Ele tem assim um problema, uma dificuldade muito grande com o pai também, e o pai está de volta na vida dele, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Só que a entrada da Lynette na vida dele acabou mudando a vida dele, acabou tornando a vida dele mais bonita, ele acabou vendo as coisas por outra perspectiva, ele acabou percebendo que ela é uma ótima companheira, que ela é uma pessoa assim muito boa para conversar, é uma garota assim muito inteligente, não é uma garota da sociedade fútil. E, gente, é um encontro delicioso desses dois personagens. É um livro, assim, encantador. Por toda a carga emocional que vem junto nesse livro. Eu gostei demais dessa história. Pra falar a verdade, esse livro me surpreendeu. Eu não vou falar mais nada porque não vai dar certo, né? Mas eu gostei muito desse livro e espero que vocês leiam, que vocês vão gostar também, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, agora eu vou conseguir mostrar a capa, né? Meu Kindle já reiniciou. Se chama A Linguagem do Amor. É de uma autora nacional que se chama Lula Salgado. Que tem essa capa que eu adorei demais essa capa. Não sei porquê. Eu gostei demais dessa capa. É uma capa assim bem forte, né? Assim com uma imagem de uma pessoa brava, né? É isso na verdade que o livro tenta transmitir. Gente, esse livro aqui, ele conta a história da Rebeca, que é uma jovem de 17 anos, ela é estudante de letras. É uma menina, assim, muito estudiosa. É uma menina, assim, muito certinha, muito CDF. Só que ela está fazendo faculdade numa outra cidade, então ela tem que ficar longe, né, dos seus avós, que foram, né, as pessoas que a criaram. Afinal, né, ela foi... Quando ela nasceu, ela conviveu um pouco com a mãe, só que a mãe dela era uma mãe, assim... muito amarga, uma mulher muito negligente, e por conta dessa amargura da vida dela, dessa decepção que ela teve com a vida dela, não sei explicar, ela não gostava da filha, e ela fazia de tudo, né, pra mostrar pra Rebeca que a Rebeca não era bem-vinda, que ela não gostava da Rebeca, que a Rebeca só atrapalhava a vida dela. Então ela não tem boas lembranças, né, da mãe, então ela foi criada pelos avós. Só que agora ela está em outra cidade, está longe dos avós, né? Então ela foi morar sozinha junto com mais 2 amigos que estudam nessa faculdade também. Então, assim, é um momento de transição, né, da vida dela para a vida adulta, né? E ela é uma menina, assim, apesar de ter 17 anos, ter as características dela, né, de uma menina de 17 anos, ela também é uma menina, assim, muito pé no chão, uma menina que sabe o que quer, uma menina muito responsável. Tem, né, lá os seus momentos, né, de Maria vai com as outras, né, que eu não gostei muito, mas tudo bem, né? Não vamos julgá-la. Mas, fora isso, ela é uma menina, assim, muito centrada. E quando ela está se mudando, gente, para esse apartamento, né, que vai ser o primeiro ano dela da faculdade, ela acaba cruzando com um vizinho dela, que é uma pessoa, assim, insuportável. É uma pessoa, assim, muito mal educada. Uma pessoa muito mal-humorada. Ele não é nada gentil. Sabe aquele tipo de pessoa intragável? É o vizinho dela, que é o Adonis. Só que como o mundo é pequeno e o mundo literário é mais pequeno ainda, quando ela vai pra faculdade, né, ela acaba descobrindo que o Adonis, na verdade, vai ser um dos seus professores. E ela fica muito brava com isso, porque ela não quer ter aula com ele, porque ela fica imaginando, né, ele é mal-humorado, mal educado, imagina que tipo de professor que ele vai ser.
E é realmente o que ela imagina, gente. Ele é um professor, assim, super exigente, um professor super linha dura, e é um professor que parece que pegou ela pra Cristo. Ele sempre enche as paciências dela, ele acaba colocando o apelido nela, que a faculdade inteira acaba aderindo a esse apelido, e ela fica muito brava com ele, e ele exige muito dela. Até que um dia ela faz um trabalho, gente, e ele dá uma nota baixa pra ela, e ela fica indignada com essa nota, ela não se conforma dele ter dado essa nota pra ela, e ele acaba fazendo um acordo com ela que ela vai ter que entregar vários trabalhos pra ele, um por semana, pra recuperar essa nota. E é claro, como ela é uma CDF, ela acaba aceitando. E nessa convivência, gente, que ela acaba tendo com esse professor, não só na faculdade, mas também, né, ele mora de frente pro apartamento dela, então eles acabam convivendo mais. E ela acabou conhecendo o outro lado dele. E ao mesmo tempo, gente, que ela conhece o verdadeiro Adonis, percebe que realmente ele é uma pessoa assim solitária, realmente ele é uma pessoa muito exigente com ele mesmo, é uma pessoa muito perfeccionista, mas por trás disso tem alguma coisa. Ela percebe, gente, que ele tem um trauma, né, do passado dele, assim como ela também tem um trauma, coitada, com a mãe dela. Ele teve um trauma com uma namorada antiga, né, que acabou morrendo, e ele se culpa, né, por conta dessa morte. Ele tem uma grande desilusão na vida dele, ele carrega até hoje essa dor, e ele é um tipo de pessoa que não quer se envolver. Mas, gente, adivinha? Claro, né? Claro! Eles acabam se apaixonando. E um amor assim, gente, apesar deles saberem que eles não podem no futuro ficarem juntos, não só porque ele é um professor dela, mas porque ele tem um sonho de ir embora do país. Então eles acabam se envolvendo, na verdade, gente, sem grandes pretensões. Só que você fica naquela, será que isso vai dar certo? Até onde isso vai dar? Será que no fim os dois não vão acabar sofrendo? Ou se ela vai acabar sofrendo e ele não? Então você fica nesse impasse, você fica muito preocupada. Você não quer que esse dia chegue, você não quer que esse dia que os dois vão se separar aconteça, e você fica torcendo. Ai, gente, é angustiante esse livro, sabe? Eu gostei demais dessa história, uma história muito legal. Essa autora, ela escreve muito bem, um livro muito bem escrito. Só que ele tem não é que ele tem um defeito, né? Será que eu tô usando a palavra certa? Não é que é um defeito, gente. Pra mim, tá, gente? Particularmente falando, eu achei esse livro, gente, muito alongado. Eu gostaria que ele fosse não tão alongado, tá? Eu acho que tem muitas partes do livro ali que foi mais pra encher linguiça, sabe? Mas assim, ele acabou ficando cansativo, eu ia falar que não ficou cansativo, mas ficou sim. Apesar da história ser adorável, ele podia ser um pouquinho menor, tá? Então ele acabou sendo muito alongado e cansativo. Mas é um livro muito legal, é um livro apaixonante. Eu me apaixonei pela Rebeca e pelo Adonis. Eu gostei demais desses dois, apesar de terem, né, idades diferentes. Ela tem 17, acho que ele tem 25 ou 26 anos, né? Eles super se combinaram, sabe? E ela acabou domando a fera, que isso é muito legal, né? Adoro livros assim. E ela acabou conquistando o coração duro do Adonis, e eu gostei demais. E é isso aí, gente. Não tem mais o que eu falar desse livro, senão eu vou falar coisa que eu não devo. Mas é um livro bem legal, e ele ficou em segundo lugar no mês de maio, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro de suspense. Já fazia um tempo que eu estava querendo ler esse livro. Eu tinha lido a sinopse dele umas 2 ou 3 vezes. Eu fiquei, compro, não compro, compro, não compro. No fim eu comprei. E eu não me arrependo. Ai, gente, esse livro aqui é surpreendente. Vocês sabem que eu gosto muito de ler livros de suspense, porque eu gosto de descobrir o final, né? E geralmente eu descubro, gente. Sou muito boa nisso, de verdade, assim. Não querendo me gabar, mas geralmente eu sei onde tá o fio da meada ali. Eu sei o que vai acontecer no final, sabe? Por mais que o livro seja bom. Mas esse daqui, gente, eu levei uma rasteira. Mas eu levei uma rasteira gostosa, gente. O final desse livro é surpreendente. Eu não imaginava, tá? Mas vamos lá, o que interessa. Tô falando já da história, não tô falando do nome do livro. Se chama Única Filha. Esse livro aqui, na verdade, ele se passa em 2 tempos. Em 2013, que conta a história da Rebeca, que é uma adolescente, gente, que ela acabou desaparecendo,
tá? Quando ela saiu do trabalho dela, ela trabalhava no McDonald's, então quando ela estava indo pra casa dela, não se sabe o que aconteceu. Se ela foi sequestrada, se ela foi assassinada, o desaparecimento dela nunca foi solucionado. Então, você já inicia o livro sabendo que a Rebecca desapareceu em algum momento da vida dela. Só que o livro começa contando também a história dela antes desse acontecimento. Então você conhece a Rebecca, conhece a família dela, né? Ela tem 2 irmãos que são gêmeos, você conhece os amigos dela. O livro vai narrando pouco a pouco a história da Rebecca. E, gente, paralelo a isso, intercalando, na verdade, né, ele conta um pouquinho da história da Rebecca, né, antes desse acontecimento, e conta um pouquinho da história de uma outra personagem, que eu esqueci o nome dela, mas não importa, vocês já vão descobrir por que não importa o nome dela. A história dessa garota está 11 anos depois do acontecimento, né, da Rebecca, né, que foi em 2003. Então, essa garota, gente, ela acaba se envolvendo numa enrascada, que ela quase vai presa. Só que nesse momento, gente, que a polícia acaba confrontando ela vê uma grande oportunidade dela se dar bem na vida. Por quê? Porque ela conhece a história da Rebecca, ela sabe que a Rebecca, 11 anos atrás, desapareceu, foi sequestrado, assassinado, sei lá, ninguém sabe. Só que ela se aproveita, gente, de um detalhe que pra ela é muito importante. Ela é, gente, parecidíssima com a Rebecca. Ela acaba falando para os policiais que ela é a Rebecca, que desapareceu, né, 11 anos atrás, e ela acaba sendo levada para casa da Rebecca, né, para sua família, né? Só que acontece, gente, ela não é a Rebecca, porque nós sabemos que ela não é a Rebecca, apesar dela ser muito parecida com a Rebecca. Ela não sabe nada da vida da Rebecca, ela não sabe nada da família da Rebecca, ela não sabe nada dos amigos da Rebecca, ela sabe só coisas que ela viu na internet, que ela leu nos jornais, mas ela não sabe a fundo quem era a Rebecca e o que aconteceu com a Rebecca. Só que quando ela vai pra casa da Rebecca, gente, ela pensa que os problemas dela estão resolvidos, né? Que, ai, que bom, foi reencontrada, né? Ela está de volta pra essa linda família. Só que não, gente, aí que os problemas dela começam realmente, né, a surgirem. Por quê? Porque os policiais, os detetives, né, que foram responsáveis pelo caso da Rebecca, que ficou sem solução, eles não se convencem, gente. Eles querem saber o que aconteceu com a Rebecca, por onde ela ficou 11 anos, o que aconteceu naquele dia, quem a sequestrou. Só que como essa menina que está se passando pela Rebecca não sabe de nada, ela faz de conta que ela está traumatizada, que ela se lembra pouca coisa do que aconteceu com ela. Ela não lembra quem levou, ela só sabe que ela conseguiu fugir de um cativeiro. E ela começa a mentir pra todo mundo, né? Porque ela quer se livrar. Só que ela pensa que ela vai se livrar, gente, ela não vai se livrar, porque esses detetives, eles continuam investigando o que aconteceu com a Rebecca. Como que a Rebecca desaparece, fica 11 anos fora e aparece assim do nada, fala que foi sequestrada, não sabe quem a sequestrou, não sabe onde ela estava, então eles continuam a investigar. E eles acabam tornando a vida, né, dessa Rebecca um inferno, gente, porque ela pensa que ela vai poder viver, né, numa família feliz, porque assim, ela é super bem recebida pela família da Rebecca, né, a família, assim, sente muito por tudo que aconteceu, eles se sentem muito culpados, né, por coisas que aconteceu, né, por ela ter sumido. Então assim, ela está com a vida que ela sempre quis, né, a família paparica ela, dá tudo que ela quer. Apesar de não ser uma família rica, é uma família que tem mais recursos do que a família dela verdadeira, né. Tanto é que quando ela foi presa, gente, ela estava tentando roubar um mercado para comer. Olha só como que estava a situação da vida da personagem. E ela começa a conviver, né, com as pessoas dessa família. E o livro, gente, vai intercalando, né, entre a história da verdadeira Rebecca, te contando tudo o que aconteceu até o dia que ela desapareceu. Quando você lê, gente, algumas passagens da vida da Rebecca, você percebe que tem muita coisa que não tem ponta solta. Por isso que esse livro me pegou de surpresa. Você vai seguindo, gente, a cronologia e você fica, nossa, quem que foi? Quem que foi que desapareceu com a menina? Quem sequestrou a menina? Ela tinha, gente, umas atitudes que eu sinceramente não captei, não percebi, mas eram sinais, assim, que ela já estava dando de coisas que ia acontecer com ela e eu não imaginei. Gente, vocês ficam surpresos com o final desse livro.
Esse livro aqui, gente, é um livro que te dá um nó na garganta, porque quanto mais você vai chegando próximo, né, a desvendar o mistério do que aconteceu com a Rebeca, você vai ficando desesperado, gente, porque o cerco vai fechando, vai fechando, vai fechando, e o final, assim, é boom, explosivo, gente. É muito legal o final desse livro. Fora que, depois que tem a grande revelação do que realmente aconteceu com a Rebeca, gente, você fica surpreso com o livro, bah! Te joga outra bomba. E eu fiquei muito surpresa com essa história, sabe? Apesar que tem 2 pontos nessa história que eu preciso compartilhar com vocês, gente, porque eu não vou conseguir sobreviver se eu não compartilhar isso. É o seguinte. Primeiro, por que essa personagem, ela é tão parecida com a Rebeca e não tem nenhum parentesco com ela? Eu pensei que o livro ia explicar isso, sabe? Eu fiquei o livro inteiro, gente, porque assim, todo mundo que conviveu com essa menina, né, depois que ela voltou, ninguém reconheceu que ela não era a Rebeca. Uma ou outra pessoa achou as atitudes dela um pouco diferentes, mas em nenhum momento, assim, em relação à fisionomia dela, eles tiveram dúvidas que ela era a Rebeca. Então o livro não explica por que elas eram tão parecidas e não tinham parentesco. Então eu acho que essa parte deixou a desejar. E um outro ponto, gente, que acontece bem lá no final do livro, que esse eu não posso contar, que acaba deixando você surpreso e pra mim acaba surgindo uma ponta que fica solta. E você fica surpreso com isso e o livro não explica por quê. Não sei se vai ter continuação ou não. Espero que tenha continuação, né? Porque tem muitas coisas que acontecem nesse livro que eu gostaria que fosse diferente, que tivesse tomado um outro rumo. Então eu espero que ele tenha continuação, mas eu acho que não vai ter continuação não, gente. Ele terminou assim mesmo, mas é um livro assim surpreendente. É um livro, gente, que você tem que ter paciência pra ler, tá bom? Porque você acha, gente, que o livro fica chovendo no molhado, fica naquela coisa da investigação, fica naquela coisa lá da vida da Rebeca lá em 2003. Você acha que o livro não vai engrenar, mas o livro engrena sim. E é muito legal. E como eu já disse, tem um final surpreendente, um final que eu gostei demais. E é por isso que esse livro ficou em primeiro lugar no mês de maio. Eu super indico a leitura dele. É um livro muito bom. É um suspense muito bem escrito. E espero que você leia, que você goste e que você seja capaz de descobrir o grande mistério desse livro, tá bom? E é isso aí, gente. Esses foram os livros que eu li no mês de maio. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler um desses livros, espero muito que vocês possam comentar, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e principalmente, gente, que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! No